Dando início ao nosso curso de História da Arquitetura e Urbanismo, nossa primeira abordagem vai ser sobre a arquitetura na Antiguidade Grega. Pequenas noções que vamos dar e exemplificar com algumas tipologias construtivas. O templo. O templo, sem dúvida alguma, é a maior expressão de arquitetura da Antiguidade Grega. Ele é um edifício destinado ao culto aos deuses e normalmente cada templo era dedicado a uma divindade. Como vocês sabem, havia várias divindades na Grécia Antiga, como Afrodite, que era a deusa do amor, Apolo, que era o deus da beleza, Zeus, que era o deus principal, por aí vai. Cada templo ele tinha sua devoção, quer dizer, sua dedicação. Normalmente esses templos tinham forma retangular e basicamente ele tinha dois compartimentos, dois ambientes. Esse externo frontal, que é chamado de pronaos, que é um pórtico, como se fosse um terraço, e a parte interna, onde ficava a estátua da divindade. Os templos na Grécia Antiga eram construídos na parte alta da cidade, que era chamada de Acrópole, e normalmente eles obedeciam a uma ordem arquitetônica. Havia três ordens na Grécia Antiga, três ordens de arquitetura. A ordem dórica, que era mais simples, a ordem jônica, que era mais trabalhada, e a ordem coríntia, que era a mais sofisticada das três. Aqui nós temos um exemplo do maior templo que nós temos conhecimento da antiguidade, que é considerado o templo mais perfeito, que é exatamente o Partenon, que era dedicado à deusa Atena, que era a deusa do lar. Nossa segunda abordagem é sobre o teatro. O teatro era, na verdade, era uma prática, né, artística que, na verdade, deu nome também ao próprio espaço onde essa prática artística se desenvolvia. No caso, essas práticas artísticas, normalmente elas eram ou tragédias ou comédias. A mais comum na Grécia, mais comum eram as tragédias, que normalmente terminavam sempre com um final, não um final bom, mas um final ruim. Bem, mas com relação à questão do espaço, o espaço ocupado por um teatro era um espaço semicircular e normalmente ele era construído nas encostas de colinas. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, o templo de Epidauro. Você vê que aqui existe uma colina e, na verdade, a arquibancada ela vai acompanhando mais ou menos a colina. Só que vocês veem que aqui tem um desenho geométrico bem definido, que na verdade a natureza não é tão perfeita assim. Na verdade, os gregos eles burilavam essa natureza, né? Quer dizer, eles transformavam de modo a que atendesse a necessidade, no caso específico do teatro, a necessidade geométrica. Então vocês veem que o teatro era formado de três partes. Seria a arquibancada, como vocês estão vendo aqui, onde as pessoas sentavam. Aqui a orquestra, onde ficava os músicos. Na verdade eram poucos músicos, não é como a orquestra de hoje. Eram 2 ou 3 e um narrador. E aqui a cena, onde era apresentado o espetáculo. Esse teatro aqui é um dos teatros mais famosos da Grécia Antiga, que é o Teatro de Epidauro. Fica na cidade do mesmo nome, que é considerado o teatro com a melhor acústica existente na Antiguidade. Um outro tipo de construção comum na Grécia Antiga era o ginásio. O ginásio ele era um edifício destinado ao preparo físico de atletas para competições esportivas. Como vocês sabem, os gregos eles davam muito valor à questão do culto ao corpo, com relação a exercícios, a ginástica, por aí vai. E o ginásio é exatamente o espaço onde esses atletas eram preparados. Na verdade, esse
nós não temos nenhum ginásio assim completamente preservado, nós temos ruínas, mas sempre eles se desenvolviam a partir de uma forma quadrangular, com um pátio central, e esse pátio central ele era envolto com galerias, com coluna, e depois onde ficavam acoplados os espaços internos, né? Que você tinha os espaços para levantamento de peso, para vestiário, para, no caso, sala de massagem, por aí vai. Então, na verdade, o ginásio era um tipo de construção muito comum na Grécia Antiga. E normalmente era ocupado, né, era frequentado por homens, porque as mulheres não tinham direito de fazer ginástica na época. Essas aqui são as ruínas do ginásio de Olímpia. Olímpia, como vocês sabem, é a cidade onde os primeiros Jogos Olímpicos foram executados, aconteceram. Um outro tipo de arquitetura, no caso, de edificação, de construção, bastante comum na Grécia, era o estádio. E o estádio, ele tinha uma conformação diferente daquele estádio que a gente tem hoje. Na verdade, ele era como se fosse um teatro alongado. E esse teatro alongado, onde era basicamente compreendia duas partes. A arquibancada, no caso, parecida com a de um teatro, como vocês viram o Teatro de Epidauro, e a arena, arquibancada, aqui, e a arena, que era o local onde havia as competições de atletismo, de lançamento de disco, no caso, corrida, lançamento de dardo. Isso aqui é uma cidade muito assim conhecida na Grécia Antiga, que é a cidade de Delfos, onde os jogos também aconteciam na Antiguidade. Bem, essa é uma primeira contribuição que com relação a essas construções gregas, e depois nós daremos continuidade nas próximas aulas. Obrigado pela atenção.